Eles foram dois dos maiores ícones do cinema, galãs para milhões de pessoas, e ídolos que atravessaram gerações por seu impacto e tipo de performance nas telonas. E também foram dois dos mais bem documentados bissexuais rebeldes do cenário, que talvez tenham vivido uma relação tórrida, tóxica e violenta, pelo menos segundo alguns dos mais infames autores do assunto. Este é o Sociocrônica, e nós vamos dissecar mais um babado da velha Hollywood. Rivais na tela, mestre e escravo depois da meia-noite. Tudo começou em meados de 1949. Após uma muito bem sucedida temporada da peça de teatro Um Bonde Chamado Desejo, em Nova York, Marlon Brando enfim conseguiu sair da dureza e foi passar uns 3 meses na Europa. Na volta, ele decidiu visitar a Actors Studio, escola de atuação fundada em 47, onde o Marlon Brando foi um de seus primeiros alunos. Nessa visita, o ator teria se sentido observado com muita intensidade por um aluno em especial. Senti a minha pele queimar, acho que ninguém nunca me olhou assim antes, e já fui avaliado pelos melhores, homens e mulheres. Cochichou Brando a Bob Lewis, um dos fundadores da Actors Studio, e que teria contado essa história. Ao final, esse aluno procurou Marlon Brando e se apresentou. Oi, sou seu maior fã. Ao ser indagado sobre quem era, ele respondeu: James Dean, mas você pode me chamar de Jimmy. Nasci em 8 de fevereiro de 1931. Morri em 17 de abril de 67. Você sabe o dia da sua morte? Perguntou Brando. Eu tenho essa fabulosa habilidade de prever mortes, disse Jimmy. E você planeja morrer assim tão jovem? Se espantou Brando. Com certeza, meu lema é: viva depressa, morra jovem e deixe um lindo cadáver pra trás. E esse contato foi o suficiente para Brando no final dizer: espero que você entenda o que eu vou fazer agora. Às vezes faço isso com os homens. Eu vou te pegar nos meus braços e te dar um beijo demorado, um beijão. Talvez seja a primeira vez na sua vida que você seja realmente beijado assim. Meu beijo vai ser só o começo de muitos outros que te darei nos próximos meses. Todos os seus sonhos e fantasias sobre mim estão prestes a virar realidade. Porém, ao dar bola para aquele jovenzinho de 18 anos, meio fã e até então desconhecido, o Marlon Brando mal imaginava que estava criando o seu pior stalker, perseguidor mesmo. Segundo Rogers Brackett, um dos namorados de James Dean, naquele mesmo dia em que Brando e o Dean se conheceram, o Brando levou o Dean pra casa. Eu fiz amor com o Brando, algo que queria desde que ouvi sobre ele pela primeira vez. Ele esteve completamente no controle do nosso sexo. Ele me dizia o que queria e eu segui o fluxo. Teria dito Dean a Brackett, que teve a impressão que James Dean então foi o passivo na relação com Brando. Mas o negócio não parou por aí. Os dois atores começaram a se envolver e eram vistos com frequência juntos por clubes e lanchonetes da cidade. Literalmente como um casal mesmo, e seus amigos sabiam e tudo. Eles definitivamente eram um casal. Mas claro, as palavras fidelidade sexual não faziam parte dos seus vocabulários, afirmou Alec Wilder, um dos amigos de Dean. E foi aí que aconteceu o inevitável. O James Dean não demorou a cair de amores pelo Marlon Brando, que infelizmente não sentia o mesmo. Acho que Jimmy se apaixonou por Brando naquele ano. Quanto a Brando, acho que ele nunca amou Jimmy. Brando estava apaixonado por Brando, contou Alec. E foi aí que James Dean se tornou obcecado por seu grande ídolo. Dean passou a copiar o visual e até os trejeitos de Brando, a ponto de ser visto como a versão Mickey Mouse do Marlon Brando. Talvez por ser quase 10 centímetros mais baixo que Brando, que tinha 1,78, ou talvez por ser baixinho e cabeçudinho. E ele odiava esse apelido, e até carregava uma faca para ameaçar espetar a pessoa que ousasse dizer isso na frente dele. Para piorar, o James Dean começou a ter o hábito de perseguir o Marlon Brando aonde quer que ele fosse, até mesmo se ele já tivesse acompanhado. Às vezes, o James Dean ficava ali na espreita, próximo ao apartamento do Marlon Brando, no frio mesmo, na esperança de vê-lo. Algo que aconteceu pouquíssimas vezes, como numa noite em que um Brando de pijamas desceu e encontrou um James Dean tremendo de frio e o deixou entrar, ou como no dia em que o Marlon Brando levou o James Dean para comer um bife na rua. Lembrando que tudo isso na época em que James Dean ainda pegava uns trabalhinhos na televisão e praticamente vivia à custa de favores de amigos, pulando de sofá em sofá, totalmente sem dinheiro e passando fome, ou mesmo chupando uns homens no banheiro do Central Park para ganhar uns trocados, como contou Stanley Hogarth, outro amigo de Dean. E aí estava o primeiro ponto.
Segundo esse Stanley, o Marlon Brando parecia gostar de ver o James Dean exatamente assim, magrelo, rabugento e parecendo um pedinte. Eu tinha a impressão que Jimmy vivia uma relação de gato e rato com Brando sendo gato, óbvio. Brando parecia brincar com Jimmy para seu divertimento. Acho que Brando usava de forma sádica Jimmy, que o seguia como uma cadelinha doentinha com a língua balançando, contou Stanley Hogarth. E o sadismo não era só emocional, mas literal. O Rogers Brackett, aquele namoradinho do James Dean, conta que um dia flagrou ele sem camisa e se espantou com muitas marcas de cigarro no peito dele. Ele perguntou o que tinha acontecido e o James Dean soltou que aquilo tinha sido culpa do Marlon Brando. Ao que o Rogers Brackett pensou em chamar a polícia, se desesperou e o James Dean soltou que ele tinha pedido pro Marlon Brando fazer aquelas marcas de cigarro. Ao que o Rogers Brackett então percebeu o quanto James Dean podia ser masoquista. Também segundo Rogers Brackett, o Brando deixava o James Dean subir pro seu apartamento só pra pagar de voyeur, ou seja, ficar lá observando o seu grande ídolo transando com outras pessoas. E, de vez em quando, ele também podia participar das brincadeirinhas, porém só por míseros segundos. E não que o James Dean também não tivesse os seus fetiches, que por sua vez teriam assustado até o Marlon Brando. A atriz Barbara Bexley, amiga de Dean, contou que um dia Brando chegou nela numa festa e exclamou: "Seu amigo precisa de um psiquiatra pra ontem. Ele é um caso de emergência, um cara doentio e louco. Se você soubesse das coisas que ele quer que eu faça com ele." Mas a relação dos dois teria durado pelo menos uns 5 anos, de 1949 a 54, a ponto de toda Hollywood praticamente ficar sabendo. Tanto que Truman Capote, escritor gay famoso da época, afirmou: "Eu também sabia do oculto e sombrio segredo que eles escondiam. Brando e Dean eram amantes, mas amantes não era exatamente a palavra certa. Pelo que via, não existia amor ali, apenas sexo." E Capote ainda foi além. "Se tem uma coisa que eu entendo é de rola, e nem Brando ou Dean estão na mesma categoria de Milton Berle, Forrest Tucker ou John Ireland, e não esqueci Rock Hudson, mas eles entregavam bem com o que tinham." Como Truman Capote sabia o tamanho do órgão íntimo de todo esse povo aí, nunca saberemos. Contudo, vale ressaltar, tudo isso teria acontecido bem antes do James Dean atingir a fama e o estrelato no ano de 1955. Infelizmente, o mesmo ano em que ele faleceu, naquele trágico acidente de carro em setembro de 55. A essa altura, e talvez por causa disso, tanto ele quanto Marlon Brando se tornaram ícones de uma juventude, símbolos de rebeldia naquele período pós-guerra de inconformismo, com suas calças jeans e camisas brancas, num minimalismo oposto à Hollywood da época, que ainda tentava forçar seu estilo de vida exagerado e irreal, o que certamente nos dá a certeza de que, se fossem vivos, Dean e Brando usariam as peças minimalistas e versáteis da Insider, já que só a Insider é feita para a rotina que não para, com suas roupas que não exigem esforço, acompanham seu movimento e funcionam em qualquer contexto, treino, rolê, trabalho e até uma socialzinha. Ou seja, sócios, é fim de semana ou já tá se preparando aí pro feriado, vai de Insider que não tem erro. E pra ajudar, vale dizer agora que a partir do dia 18 a 21 de abril, se você comprar e pagar no Pix, você ganha mais 5% de desconto no site. E esses 5%, além dos descontos que você já pode conseguir com o nosso cupom exclusivo Sociocrônica, que te garante aí 10% se você já conhece a Insider, já comprou lá, e 15% se você nunca comprou e vai aproveitar agora essa oportunidade para conseguir aí a sua peça ideal feita com fibras nobres, tecnológicas, capazes de se adaptar ao seu dia a dia, ao seu jeito de viver, e por isso sócios já fazem parte aqui da nossa rotina. Então corre lá pro link que vai estar no comentário fixado ou na descrição desse vídeo, ou simplesmente aponta o QR Code aqui pra tela, sócios, porque ícone de verdade sabe fazer do minimalismo identidade. Quente, não autorizada e sincerona. Em 2023, um site francês estampava: James Dean, escravo sexual de Marlon Brando? Afirmando que o caso dos dois daria um sorriso à autora de 50 Tons de Cinza. Era um site pequeno, claro, mas do infame Daily Mail até o internacional E o País, discutir se dois dos mais famosos ícones da velha Hollywood tiveram um caso, e um caso carregado de um possível sadomasoquismo, se tornou comum, e não só de grandes portais, como em qualquer meio de comunicação possível.
Mas para começar, será que tudo aquilo era verdade mesmo? Afinal, não é de hoje que a mídia cria casos e fetiches sobre seus grandes astros. E o James Dean em especial, tal como a Marilyn Monroe, sejam os que mais sofreram com isso. Talvez por terem morrido jovens ou não terem deixado herdeiros. Em 1974, por exemplo, na biografia A Short Life, o Venable Hurdle afirmou que o James Dean tinha uma reputação oral nos bares de couro e correntes de Nova York, ou seja, sadomasoquismo e bondage, e que ele era famoso por fazer coisas que ninguém faria, tipo enfiar a sua mão naquele lugarzinho ali que você tá pensando agora, mas a gente não pode falar aqui no YouTube. Detalhe que o primeiro bar de couro nos Estados Unidos teria sido aberto só em 1958 em Chicago, ou seja, 3 anos depois que o James Dean já tinha falecido, segundo o biógrafo Jason Colavito. Mas mesmo que de repente esses lugares tenham existido ali na ilegalidade, você já entendeu, não é de hoje que pegam James Dean pra ficção, um bode expiatório que reforça certos preconceitos. E é aí que entra o Marlon Brando, outra figura abertamente bi, como já contamos no vídeo anterior. Até porque, de fato, Dean e Brando se conheceram e conviveram, pois existem registros deles juntos, mas o boato de que teriam se pegado começou graças a uma pessoa chamada Davenporter e sua biografia Brando Unzipped de 2005. E acontece que a marca do Davenporter é meter os seus biografados nas mais loucas aventuras sexuais possíveis. Ele fez a mesma coisa numa biografia sobre o Paul Newman, que inclusive tem um vídeo aqui no canal bem antigo sobre essas aventuras sexuais aí que ele soltou nesse livro. Foi esse escritor também, por sinal, que popularizou a ideia de que o Marlon Brando namorou os franceses Christian Marquand e Daniel Gelan, como a gente acabou de contar num vídeo. Porém, não contente com isso, Davenporter se uniu a outro escritor polêmico, o Danforth Prince, e foi assim que, em 2016, saiu o livro Tomorrow Never Comes, de onde vieram todas as informações que você ouviu em todo o primeiro capítulo deste vídeo. E como esse livro foi um enorme sucesso, popularizou esse bafafá de que Brando e Dean namoraram e tiveram uma relação tóxica e sadomasoquista, e esse livro recicla muita coisa do Brando Unzipped. Mas é aí que está a grande questão de novo, esse livro é confiável? O Davenporter disse que passou mais de 40 anos reunindo essas informações de mais de 4.000 entrevistas, e o livro tem mais de 700 páginas. Ou seja, é uma baita pesquisa, mas quem vai dizer se o livro é confiável ou não é você. A gente vai analisar o livro agora como se estivesse numa livraria, julgando ali pela capa e folheando as primeiras páginas, porque tudo isso já diz muita coisa. Afinal, na capa, o livro ironicamente afirma ser uma homenagem a James Dean. Dentro de uma caixinha azul está escrito: honrando o 60º aniversário da violenta e precoce morte de James Dean. Porém, sobre uma faixa rosa, em letras brancas, também se lê: quente, não autorizada e sincerona. Para completar, num balão colorido tem todas as fofocas impróprias para a publicação do ícone mais duradouro da fúria masculina. Ou seja, o livro já avisa que é um livro de fofoca. Então vamos supor que você é uma pessoa curiosa e decidiu conferir o sumário do livro e se deparou com um negócio que parece mais um cardápio apelativo e erótico, já que os capítulos são descritos nesse nível. Capítulo 6. O caso de Jimmy com Steve McQueen. 2 ambiciosos e desconhecidos atores, 2 prostitutos que se conhecem numa oficina de motocicletas e sua concorrência nas telas e depois no escurinho. Capítulo 7. A correspondência de Jimmy com Barbara Glenn. Ele tira a virgindade dela, lhe dá uns tapas, um calote, envia cartas de um amor psicótico e fala sobre casamento. Mas se você clicou nesse vídeo, certamente seus olhinhos iriam para o capítulo 9. James Dean vs Marlon Brando. Rivais nas telas, mestre e escravo depois da meia-noite. Sim, descrições desse tipo. Mas se você for aquele tipo de leitor que pula aquelas páginas de introdução, perderia uma informação importante. Sob o título Uma Palavra sobre Fraseologia, um dos autores avisa que aquele não é um livro em que as citações vão aparecer exatamente como as fontes disseram. Não, ali os diálogos foram melhorados em prol de criar um livro que prenda. E literalmente está escrito que se você não curte isso, procure outro livro. Não que isso deva ser uma surpresa a essa altura, pois um balãozinho azul na capa do livro já alertava. Mais um título
escandaloso da série Babylon. Caso não saiba, Babylon é uma série de livros com fofocas sensacionalistas sobre astros de Hollywood com quase nenhum compromisso com a verdade. Esses livros foram inspirados em outra série, que por sinal popularizou esse tipo de livro, o Hollywood Babylon, do Kenneth Anger. Inclusive, temos aqui no canal um vídeo sobre o primeiro livro, que o YouTube entendeu como um vídeo para maiores de 18 anos, só para vocês terem uma noção aí. E aqui voltamos ao ponto inicial. Adivinha quem começou a dizer que o James Dean curtia couro, amor profundo com estranhos, espancamento, bondage e sadomasoquismo, a ponto de curtir e pedir para ser queimado no peito por cigarros e ganhar até o apelido de cinzeiro humano? Sim, foi o Kenneth Anger, nos seus livros Hollywood Babylon e Hollywood Babylon 2. Mas nesses livros, quem descobre tudo isso é o legista do James Dean após analisar o seu corpo depois do acidente. E todas as outras fontes que o Davenport e o Danforth Prince usaram, os supostos amigos do James Dean, todos já estavam mortos quando o livro saiu. E muita informação encontrada ali no livro é até verdadeira, porém levemente deturpada, para criar tal narrativa gostosa para o leitor. Por exemplo, o James Dean de fato viveu uma relação de gato e rato, mas ele era o gato. E o rato seria lá o Rogers Brackett, um cara mais velho e com contatos em Hollywood que conseguiu inserir o James Dean no cenário e que nesse processo teria se apaixonado por ele sem ser correspondido. Oi, sócios! Uma pausa rapidinho aí para você deixar o seu like e para dizer que se você gosta desse tipo de conteúdo desmentindo fatos e fofocas da velha Hollywood, considere se tornar o nosso apoiador lá no Apoia-se, pela nossa campanha de financiamento coletivo, onde a partir de R$5 você tem o seu nome nos créditos de cada vídeo e ajuda aqui a manter o Sociocrônica, já que somos só nós dois fazendo tudo do roteiro, pesquisa e a edição de vídeo. Ah, sócios, mas eu não quero entrar nesse Apoia-se não. Temos aqui no YouTube também o Seja Membro, que é R$2, temos o nosso Pix, temos o botão Valeu, qualquer contribuição é muito bem-vinda, mas também deixar seu like e comentar ajuda bastante. Obrigado pela atenção de vocês, agora vamos continuar o vídeo. Fofocas impróprias para publicação. E quanto ao Marlon Brando? Sim, o Marlon Brando chegou a falar do James Dean algumas vezes, inclusive na semana da morte de James Dean. Ele deu uma entrevista a uma revista onde ele falou que de fato eles se conheceram na Actors Studio, a escola lá de atores. Mas há quem diga que isso foi uma obrigação de marketing de estúdio, já que depois ele nunca mais repetiu essa história. Já em 1957, numa entrevista a Truman Capote, Marlon relatou estar interessado em narrar no documentário que faziam na época sobre o James Dean, porque ele não gostava da romantização em cima dele. Dean nunca foi meu amigo, eu mal o conhecia, mas ele tinha uma ideia fixa sobre mim. Tudo que eu fazia, ele fazia também. Ele sempre tentava se aproximar de mim, ele costumava me ligar. Eu o ouvia falando com a secretária eletrônica, perguntando por mim, deixando recados, mas nunca falei nada. Nunca retornei as ligações, contou Brando e acrescentou: quando finalmente conheci Dean, foi em uma festa, onde ele estava se jogando para todos os lados, agindo como um louco. Então eu falei com ele, levei ele para um canto e perguntei se ele não sabia que estava doente, que precisava de ajuda. Ele me ouviu, ele sabia que estava doente. Dei o nome de um analista e ele foi. E pelo menos o trabalho dele melhorou. No final, acho que ele estava começando a encontrar seu próprio caminho como ator. Mas essa glorificação do Dean está completamente errada. Ele não era um herói, apenas um garoto perdido tentando se encontrar. Mais tarde, em suas memórias, o Brando dedicaria alguns parágrafos para o James Dean, onde ele desenrola mais, afirmando que o James Dean era uma pessoa torturada por suas inseguranças, que teve uma vida sofrida e que viu o Brando como um irmão e um conselheiro e vivia pedindo conselhos para ele. Segundo o Brando, eles se conheceram nas gravações de Vidas Amargas, quando o diretor convidou o Brando para visitar os sets, e é exatamente desse encontro que temos as poucas fotos com os dois. Ele era de uma simplicidade que eu achava cativante, contou Brando, e que Dean tinha uma vibe de garoto do campo que caiu na cidade grande, cheio de ansiedades, nervoso e doido pra ter sua aprovação, imitando Brando e até andando de moto na frente dele. Em um momento na sua autobiografia, o Marlon Brando solta: nós nos falávamos pelo telefone ou nos encontrávamos por acaso em festas, mas nunca fomos amigos íntimos. Só que isso, de certa forma, contradiz o que ele disse lá em 57, onde ele disse que ele nunca tinha atendido a uma ligação do James Dean. Ou seja, ele provavelmente conversava assim bastante com o James Dean, a ponto de saber da sua infância difícil e dos seus problemas com o seu pai. Por isso que no livro deles, o Davenport e o Danforth Prince
Dizem que o Marlon Brando mentia e que sim, ele já conhecia o James Dean antes. Seja lá quem falou a verdade, nunca saberemos, pois muito de Hollywood é construído em parte por veracidade, em parte por rumores questionáveis, que podem ou não no fundo ter sido verdade, pois vem de fontes não famosas. Mas que Brando e Dean tiveram uma relação tóxica, talvez não tenha acontecido, mas um namorico, quem sabe? Além disso, esse tipo de literatura é bem popular nos Estados Unidos, rende milhões, uma vez que Hollywood cria essas celebridades, e para muita gente, esses astros não passam de personagens que satisfazem suas fantasias, e isso é naturalizado lá. O problema é quando fanfics reforçam preconceitos de LGBTs como pervertidos sexuais, ou quando desumanizam pessoas que foram reais, de verdade. Oi, sócios! Muito obrigado se você clicou nesse vídeo, se você chegou aqui nesse finalzinho. Já faz tempo que a gente quer falar de novo aí desse fato. A gente já falou há muito tempo no vídeo bem antigo do canal, só que mais curtinho, tá aí pra membros, porque é um vídeo mais antigo. Então a gente decidiu falar, explorar melhor, trazer um pouco melhor das fontes pra poder você entender. Então diga aí se vocês acham que foi real ou não, digam aí embaixo a opinião de vocês também. Já temos 2 vídeos isoladamente sobre o James Dean, falando um pouco mais dessa questão dele pessoal e de como ele foi interpretado pela mídia aí nos anos 70, que ficou um pouco no ar aqui nesse vídeo, então eles se complementam. Se você ainda não ouviu, vai ficar aqui embaixo na descrição ou você confere lá depois. E antes de ir embora, sócios, vamos lá para nossa frase de engajamento, que hoje vai ser o Amanhã Nunca Chega, em referência ao nome do livro desses 2 fanfiqueiros aí, em tradução para o português. Fiquem à vontade para comentar o Amanhã Nunca Chega, caso você não saiba o que comentar nesse vídeo. No mais, muito obrigado por fazer o Sociocrônica possível, e até o próximo vídeo, sócios. Tchau!